Nós chegamos hoje, perto já do final do ano, à conclusão da carta de Tiago. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5. Hoje nós temos a conclusão, o fechamento da carta, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. A última sessão da carta, os versículos anteriores, nós vimos como Tiago, mais uma vez, ele exorta os crentes a que não jurassem temerariamente, precipitadamente, mas que tivessem consciência do uso da sua palavra. Com isso, não é proibido ao cristão fazer juramentos e votos. Nós sabemos que fazemos vários votos durante a nossa vida de fé, votos de profissão de fé, quando ordenados ao ofício, votos de ordenação, votos no casamento, no batismo dos nossos filhos, enfim. Somos às vezes chamados a jurar perante os juízes, então o risco aqui é que não tomassem o nome de Deus em vão. É isto que Tiago está advertindo aqueles cristãos e também nos ensinando. Não podemos jurar de maneira falsa, de maneira precipitada, de maneira leviana. Na sequência, nós vimos no versículo de número 13 que Tiago traz orientações que são muito práticas para a igreja. Nós precisamos de paciência em meio ao sofrimento, por isso que Tiago diz: está alguém sofrendo entre vocês? Façam oração. Nós precisamos sempre agradecer pelos momentos alegres. Então é uma atitude cristã, é bíblico que nós sempre ofereçamos a Deus a nossa gratidão pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Então ele diz: está alguém alegre? Cante louvores ao Senhor. E finalmente ele mostra que precisamos ter fé em meio à provação aqui de maneira específica, enquanto estivermos enfrentando momentos difíceis, momentos de enfermidade. Se você está doente, você não pode ser incrédulo quanto ao poder da oração. E então Tiago diz: está alguém entre vós doente? Versículo 14, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Nós vimos que a questão da unção com óleo aqui não está nem no uso medicinal, que o óleo poderia ser tomado e usado naquela época, nem também no uso miraculoso, como nós estamos vendo hoje em nossos dias. Mas o óleo era o símbolo, e sempre foi, do Espírito Santo de Deus, e ele era utilizado naquele momento em que os presbíteros faziam uma oração, descrita aqui por Tiago como uma oração específica, uma oração da fé. Não era uma oração comum, era um momento específico onde o Senhor concedia àquele presbítero ou aos presbíteros orando pelo enfermo o dom de curar. Vimos que com isso o Senhor é quem, segundo Tiago, levantaria o enfermo, não o óleo, não o presbítero, nem a oração, mas a fé que levava-o a crer no poder de Deus que pode realizar esta grande obra. E também ele mostra a relação que há, muitas vezes, entre a enfermidade e pecados ocultos ou praticados, mas também a realidade de que nem toda enfermidade é resultado de um pecado específico. Mas de todo modo ou de toda forma, nós somos encorajados a orar, nós somos encorajados a confessar uns aos outros os nossos pecados, ou seja, buscando do Senhor o perdão dos nossos pecados e o auxílio divino em meio a situações adversas da vida. E há uma instrução aqui final que nos chama bastante a atenção. Ele mostra que Elias, que foi um grande profeta de Deus, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele, depois de ter liderado um momento importante da história do povo de Israel, quando 450 profetas foram mortos, profetas de Baal, profetas idólatras, Jezabel, uma rainha muito má e perversa, desejou matá-lo. Ele se escondeu numa caverna e ficou lá se lamentando, dizendo: só eu sobrei, não restou mais ninguém.
Então, um homem como aquele, semelhante a nós, orou ao Senhor e em determinada situação histórica do povo, Deus então fez com que parasse de chover e depois voltasse a chover sobre a terra. Com isso, o apóstolo quis dizer que nós não podemos desprezar, negligenciar e agir com incredulidade quando o assunto for oração. Na realidade, nós precisamos orar mais, nos dedicarmos mais à oração, buscarmos mais ao Senhor em oração pública e em nosso momento particular com Deus, onde nós buscamos a presença de Deus. Finalmente, nós chegamos aos versículos 19 e 20. Eu chamo os irmãos e convido-os para que leiam comigo, e nós vamos perceber que agora Tiago, ele conclui a carta dizendo como aqueles que estavam se desviando da verdade deveriam ser tratados pelos cristãos. Vamos ler versículos 19 e 20. Vamos lá. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, o ponto agora aqui específico é este momento final, o fechamento da carta. E nós vamos suplicar a bênção de Deus antes de continuarmos o nosso estudo, rogando ao Senhor que nos abençoe na compreensão da verdade. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, abre o nosso entendimento e coração, ensinando-nos a Tua palavra, orientando-nos, ó Senhor, neste momento em que necessitamos do Teu auxílio, do Teu ensino, do Teu esclarecimento. Não podemos, ó Senhor, compreender além da letra se o Teu Espírito não nos revelar e não nos conduzir à verdade, para que ela encontre lugar em nosso coração, para que a Tua palavra viva e eficaz, que não volta vazia, produza os efeitos necessários para a nossa alma. Oramos assim, suplicando estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, o termo utilizado por Tiago aqui, que é muito comum na carta, sugere, nos indica que ele está apresentando outro assunto, e aqui, como nós sabemos, concluindo a carta, este assunto é conclusivo. Por quê? Vejam mais uma vez o versículo 19, ele diz, meus irmãos. Ele vai repetir este termo constantemente na carta quando ele prepara os seus ouvintes para um novo assunto. Ele se dirige de maneira pastoral, se dirige de maneira fraterna, e aqui então mais um assunto é tratado, um assunto final, e este assunto, numa leitura rápida, nos mostra uma orientação apostólica de como nós devemos tratar aqueles que porventura se desviem da verdade. Vejam novamente o versículo 19 comigo. Ele vai mostrar qual o encaminhamento, quais são as posturas que nós devemos tomar e quais são os pontos aqui então detalhados ou que nós podemos destacar. O primeiro deles está no versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. É uma das passagens, eu diria, mais difíceis da carta e que Tiago, o apóstolo, deixou para o final. Porque aqui nós precisamos inicialmente descobrir quem são estes mencionados por Tiago que estavam se desviando da verdade. À luz do contexto da carta, e se também nós tomarmos a carta anterior aos Hebreus, e como nós vimos e aprendemos, aqueles que receberam a carta escrita por Tiago, primeiramente foram judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo, que estavam sofrendo opressão dos seus patrões judeus, que estavam sofrendo perseguição do mundo, pressões diversas, que estavam enfrentando problemas sérios, que estavam agindo de maneira imatura, inexperiente, com respeito à vivência do Evangelho, a experimentar o Evangelho na prática. Tudo indica que Tiago está escrevendo para irmãos
ou escrevendo para a igreja, formada de judeus cristãos, que estava experimentando uma apostasia da verdade por parte de alguns. Então, quando nós olhamos para o contexto da carta e olhamos para o final da mesma, o que é que nós percebemos? Tiago está orientando os crentes, os seus oficiais, os oficiais da igreja, de que se alguém dentre eles se desviasse da verdade, o que era possível, o que era provável, eles precisariam agir. Desviar-se da verdade aqui é desistir de seguir o caminho da fé. Vejam comigo o versículo 18 do capítulo 1. Lembrem-se comigo deste versículo e vamos fazer aqui uma comparação ou uma associação importante. Capítulo 1, no versículo de 16 a 18, para que nós recordemos. De 16 a 18. Vamos ler. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago, de início, ele chama a atenção dos irmãos que estavam sem saber como enfrentar as provações, alguns até acreditando que a origem de seus pecados, de seu sofrimento, ou de toda aquela situação provocada por sua desobediência vinha de Deus. Tiago vai dizer, olha, ninguém pode ser tentado pelo Senhor, porque nele não existe o mal, ele não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele continua, então diz, não se enganem, meus irmãos amados, não se enganem, tudo que é bom vem do alto, é bênção de Deus. E ele conclui dizendo, pois segundo o seu querer, segundo a sua vontade, Deus gerou vocês, ou seja, tornou vocês nova criação pela palavra da verdade. Então desviar-se da verdade aí era desviar-se da palavra de Cristo, era desviar-se da própria verdade em pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Ele mesmo disse, e vocês irão conhecer a verdade, e quando conhecerem a verdade fará vocês livres. Então o desvio da verdade era aquele que estava fazendo alguns dentre os membros da igreja sofredora abandonarem o caminho da fé. Era possível que aquilo acontecesse, como na prática nós sabemos ainda hoje é possível que alguns se desviem da verdade. Na nossa caminhada cristã nós percebemos que nem todos que começaram conosco permaneceram. Muitos irmãos aqui, muito mais antigos, irmãos que viveram mais de uma década de caminho na fé cristã, aqui, congregando-se aqui, ouvindo de outras igrejas, estão agora conosco, sabem muito bem do que eu estou falando. Irmãos que se achegaram, que se congregaram, que exerceram até dons, mas que depois se desviaram da verdade, abandonaram o caminho da fé. Como é que isto pode ser possível? Lembrem-se comigo da parábola do semeador que nós estudamos. O Senhor Jesus diz que a palavra é como uma semente que é lançada pelo caminho. E quando ela é lançada no mundo, a palavra que é a boa semente do Evangelho, ela cai em diferentes tipos de solo. E estes tipos de solo, na aplicação prática do nosso Redentor Jesus Cristo, são os diversos corações dos homens. Agora lembrem comigo, e para que sejamos precisos, vamos para Mateus capítulo 13, e vamos relembrar um tipo de solo destacado pelo Senhor, que deve nos chamar a atenção. É aquele solo rochoso. Mateus capítulo 13, versículo de número 5.
Vamos ler o versículo 5. Vamos lá? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Agora, versículos de número 20 e 21. Vamos ler? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Percebem a conexão? Tiago, irmão do Senhor e apóstolo também, ele está reproduzindo o ensino de Cristo. Ele está reforçando uma realidade clara, já ensinada pelo Senhor, e que agora ele estava vivenciando, ele estava vendo acontecer. E por isso ele diz: se algum dentre vós se desviar da verdade, porque é possível, vocês precisam saber como agir. Porque é possível que muitos entre nós, animados, muitos entre nós alegres, empolgados com o Evangelho, no futuro, porque não suportarão a pressão e não alcançarão raízes profundas de fé, de convicção. É possível que estes abandonem a congregação. Eles foram chamados de irmãos, pastor. Eles até professaram a sua fé, eles até foram batizados, é possível. Mas nada disso garante que estes tiveram raízes profundas a ponto de que aquilo que eles manifestaram em meio à empolgação e o frenesi de uma nova mensagem e de viver em uma nova comunidade, nada disso pode garantir aquilo que começa no coração e que só pode ser mudado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como agir então? Como nos comportar diante da realidade que vivenciamos hoje? Se eu perguntasse a cada um dos irmãos, nós lembraríamos de muitos queridos que se desviaram da verdade. E desviar-se da verdade aqui, irmãos, não é passar temporariamente um tempo sem vir à igreja, não. Desviar-se da verdade aqui é mudar totalmente a sua mente. Deixa eu esclarecer isso melhor para vocês. Quando eu estudava no seminário soube de uma história que foi impactante para mim. 2 anos antes, uma turma havia se formado e um jovem havia sido ordenado ministro do Evangelho. Mas não demorou muito, ele era casado, ele tinha filhos e ele chegou para a igreja e disse: olha, não dá para mim, eu não sou cristão, eu não consigo continuar como pregador do Evangelho, eu sou homossexual. Foi o que ele disse. Abandonou o pastorado, abandonou a família, abandonou a igreja. Muito tempo depois, um de seus professores foi morar em sua região, sua esposa trabalhando em posto médico, enfermeira, tratava de distribuir remédios para aqueles grupos vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis. Quem ela encontra? Ele. Ele agora era o representante e líder na sua cidade desse movimento, chamado LGBT. Ela o reconheceu, momentaneamente ele não lembrou dela e ela disse: eu sou esposa do pastor que foi seu professor. E ele disse assim: eu lembro. Ela disse: meu filho, o que você fez? Você se desviou da verdade. A resposta dele disse: eu não conhecia a verdade. Hoje eu sei e eu conheço o que é a verdade. A verdade dele, segundo o seu conceito e compreensão, era aquilo que ele defendia e vivia. Ele abandonou a Cristo, ele abandonou o Evangelho e estava vivendo agora de uma maneira pervertida, perversa, depravada, alienada de Deus. Desviar-se da verdade aqui é nesse sentido, é alguém que abandona o Evangelho e vive outra vida. Vive em rebeldia, em rebelião, sai do armário, como dizem os ímpios, se liberta
das amarras da religião, ele se considera livre, mas na realidade está perdido. Eu usei um exemplo muito forte, mas existem outras formas de apostasia, mas todas elas são a mesma quando alguém que conhece o Evangelho age como uma porca lavada, segundo a palavra do apóstolo Pedro, e volta novamente para a lama, ou como o cachorro que vomita o que comeu e torna novamente a comer o seu próprio vômito. Mas vamos voltar para Tiago e vamos continuar, e agora vamos ver o que é que nós podemos fazer. Se algum dentre vós se desviar da verdade, Tiago sugere no final do versículo 19 uma atitude tomada por aqueles cristãos. Vamos ler novamente o versículo 19 de Tiago 5. Vamos lá. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, notem, alguém então vai até o encontro daquela pessoa, sabe onde ela está, sabe o que aconteceu, foi tratar com ela, foi lembrar novamente a ela o Evangelho, e o que acontece? O converte. Aqui não está a ideia de que o homem é quem tem o poder de converter o coração do outro homem, mas a instrumentalidade e a agência da igreja usada por Deus através dos seus membros para pregar o Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, quando vocês pregam o Evangelho e alguém se converte, não foi você que o converteu, mas a mensagem que você transmitiu, que anunciou a Cristo, logo, quem converteu ele foi o próprio Senhor. Mas Tiago mostra que este envolvimento ele é tão prático e ao mesmo tempo revela a nossa comunhão com o Senhor, que Tiago diz assim: se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, converter aqui é a ideia de mudar totalmente a sua mente. É como se você conseguisse novamente resgatar aquela pessoa desviada do seu erro e colocá-la novamente no caminho da fé. Converter aqui é uma mudança radical. Você está seguindo um caminho e radicalmente você mudar de caminho. Não ir mais adiante, mas mudar a sua rota completamente. Tiago então diz: se isto acontecer, alguém se desvia, e então a igreja, os crentes converterem este alguém. Em terceiro e último lugar, o que é que vai ocorrer? O que é que nós devemos saber? Olhem só que interessante, vamos ler o versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Vamos ler de novo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sabei, diz o apóstolo Tiago, que se alguém converter este homem ou mulher, este jovem, este idoso, este menino ou menina, se alguém o converter deste desvio da verdade, deste desvio do caminho de fé, sabei que aquele que fez isso, ou seja, que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Percebem? Mais uma vez a ideia de que a igreja, ela é instrumento e agência de Deus para pregar o Evangelho. Você e eu somos testemunhas ou mártires de Cristo. Quando nós fazemos isso, a nossa relação e o nosso envolvimento é tamanho que Tiago deixa de maneira muito clara: aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua própria alma, a alma dele. Vejam comigo Tiago capítulo 1, versículo 21, para que não reste dúvida de que esta atribuição de salvar não está nas mãos do homem, mas este é instrumento para levar a palavra que salva. Tiago capítulo 1,
Versículo 21, vamos ler. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quem salva o pecador da morte é Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Romanos 1,17. Sem sombra de dúvida, Tiago não está contradizendo esta verdade, mas ele está mostrando que quando nós somos encorajados a fazer a obra do Evangelho, isto inclui até mesmo resgatar aqueles que abandonaram o caminho da fé. O que é que acontece? O que é que ocorre? Nós estamos salvando o pecador da própria morte. Estamos salvando porque ele está sendo novamente retirado do caminho errado e encaminhado para o caminho verdadeiro. Tiago aqui está lembrando a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios capítulo 10. Vamos para Provérbios capítulo 10. Vejam só, 10, 12. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Vamos ler? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Vejam que harmoniosamente, Tiago ele conclui a sua carta lembrando tudo aquilo que nós devemos evitar. Ele está aqui citando Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas. Quando nós nos iramos com aqueles que abandonam o caminho da fé, ao invés de demonstrarmos misericórdia, nós não vamos agir de maneira compassiva, piedosa para com aquela pessoa. Lembrem-se que Jesus falou que há um limite. Há um limite em que a rejeição daquela pessoa à verdade, não querendo ele mais seguir a Cristo, há um limite, nós não podemos lançar pérolas aos porcos. Mas ainda que esta pessoa ela abandone o caminho da fé, nunca nós podemos odiá-la. Nunca. Vejam que a grande falácia do movimento gay em nosso país e no mundo é dizer que os cristãos odeiam os homossexuais. É a grande falácia, a grande mentira. Nós não odiamos o gay, ou o homossexual, ou a lésbica. Como também nós não odiamos o homem depravado, o adúltero, que trai a sua esposa, ou que violentamente bate em sua mulher. Nós não odiamos ele, odiamos o seu pecado. Porque o seu pecado é afronta contra Deus e vai levá-lo à morte. A nossa posição, enquanto bíblica, é que em nome de Cristo, porque devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, conduzindo este homem ao caminho da fé, nós vamos cobrir multidão de pecados. Esta passagem ela se soma com a do apóstolo Pedro. Vejam 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8. Depois de Tiago, nós temos a primeira carta de Pedro, e vejam que Pedro diz a mesma coisa, outro apóstolo falando a mesma verdade. Versículos 7 e 8. O versículo 8 é o versículo chave aí. Vejam só. Vamos ler? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém tira um pecador do caminho de morte e o conduz para o caminho da vida, o que ele está fazendo? Ele está levando para a pessoa certa. E no Redentor, ele vai encontrar o perdão de seus pecados, mas não somente de um, o perdão de todos os seus pecados, que serão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, irmãos, percebam a extensão desta aplicabilidade, ou da aplicação desta verdade. Vejam só. Tiago vem tratando e combatendo veementemente a maledicência.
E muitas vezes nós nem sabemos tratar corretamente o pecado do nosso irmão. Rapidamente nós criamos um grupo para falar mal dele ou do que ele está fazendo. Mas não pedimos a Deus coragem e fé para chegar até ele e exortá-lo. Quando nós o deixamos caminhar para a morte, nós o odiamos. Quando nós o chamamos e apresentamos a verdade, ainda que ele rejeite e que ele nos dê um tapa e vá embora, nós mostramos amor, porque nós estamos revelando a ele onde ele encontrará o perdão para os seus pecados. Observem que é um desafio para a igreja entender que o caminho que nós somos ensinados a trilhar nem sempre é o caminho que nós costumamos fazer. Nós não sabemos muitas vezes tratar com aqueles que se desviam da verdade e não nos preocupamos em orar por eles e procurar de verdade que eles se convertam de seus pecados e voltem-se para Deus. Nem sempre aqueles que caminham conosco, irmãos, são verdadeiramente cristãos. E é possível que muitos dentre nós se desviem da verdade. Como é que nós vamos tratar com eles? Como é que nós vamos tratar com aqueles que apenas fazem a sala, que vêm à igreja, que cumprem uma obrigação religiosa, mas que continuam perdidos no mundo, se nós sabemos do que eles estão fazendo e não tratamos dos seus próprios pecados? Se nós convertermos este pecador do seu caminho errado, ou seja, formos instrumentos de Deus para a sua obra gloriosa, graciosa, fiquemos cientes de que nós estaremos salvando um pecador da morte, nós estaremos salvando a sua alma do inferno, e fazendo isto nós cobriremos multidão de pecados. Duas aplicações finais para o fechamento da carta de Tiago, diante de tudo que nós vimos e como esta carta é maravilhosa e prática. Duas aplicações. Tiago, com esta conclusão, a carta nos encoraja a buscar os desviados. A Igreja de Cristo, como agência de Deus no mundo para a propagação do Evangelho, deve encontrar na palavra ânimo, encorajamento para buscar aqueles que se desviaram da verdade. É difícil, é difícil. Muitas vezes nós nos acomodamos e apenas oramos para que ele volte para a igreja. Mas muitos de nós, porque temos mais intimidades com uns irmãos do que com outros, sabemos que temos liberdade muitas vezes para chegar até aquele irmão, mas aí somos tão covardes, me desculpem o termo pesado, que até podemos encontrá-lo num shopping, podemos encontrá-lo no centro da cidade, podemos encontrá-lo em qualquer outro ambiente, e nós só fazemos: tudo bom? Como é que você vai? Está chovendo, parece que vai chover, né? Essa é a nossa conversa de sempre, né? Rapaz, está um sol, está fazendo calor. Bom dia ou boa tarde, viu? Prazer em vê-lo. Quando você sabe que ele caminhou esse tempo todo com você, e você conhece este homem, você conhece esta mulher, você conhece este jovem, e você teve a oportunidade de lembrar que ele um dia caminhou com os crentes, e o que foi que aconteceu, o que o levou a se afastar, porque ele não volta, o caminho que ele está tomando é o caminho da perdição. Nós precisamos buscar, na realidade, no Senhor, o encorajamento para buscar os desviados. E percebam, irmãos, que a nossa covardia às vezes é fruto do mundo em que nós vivemos, da cosmovisão de mundo onde nós estamos inseridos, que é a do politicamente correto. Do politicamente correto. E o politicamente correto não vai falar isso para não magoar aquele que está ao seu lado. Mas lembrem-se que a palavra de Deus não tem nada a ver com a política do politicamente correto mundano. A palavra de Deus diz que quando um amigo ele fere, ele produz as feridas necessárias para aquele outro amigo, ou tratando com ele.
ele está fazendo melhor do que a palavra muitas vezes bajuladora, vazia, ou que não vai abordar aspectos importantes da sua vida com Deus, da salvação da sua alma. Notem, meus irmãos amados, que o apóstolo está tratando aqui no final é daquilo que é mais importante para a vida do homem, a salvação da sua alma. E às vezes, irmãos, falta-nos coragem, e quando falo isso também me incluo, porque como pregador é muito fácil ser corajoso daqui do púlpito, e às vezes sou muito relutante em falar daí de baixo, mas peço a Deus coragem para quando encontro, ou quando encontrar algum irmão desviado, chamá-lo, não assustá-lo de imediato, porque às vezes a nossa própria presença, porque é o brilho da luz do Evangelho, afugenta, e quem está errado vai se esconder, é a síndrome de Adão. Mas aí você tem que, como instrumento de Deus, ir até aquela pessoa. E o que é que nós somos encorajados então aqui a fazer? Nós conhecemos irmãos nossos, ou que nós chamamos de irmãos, mas que estão longe dos caminhos da fé. Nós conhecemos e nós precisamos resolver. Vejam que desafio interessante a carta de Tiago nos mostra no final de tudo. Nós precisamos resolver em 2014 ir à procura deles, ir até eles. O nome deles pode até estar saindo aqui no boletim, ó. Não estou dizendo que está aqui não, mas pode até sair às vezes, aniversário. Você sabe que ele se desviou. Às vezes a gente faz questão de colocar para que os irmãos não se esqueçam de orar. E aqueles que às vezes têm um contato, uma amizade maior, ir até aquele irmão ou irmã e com a palavra de Deus mostrar o que foi que aconteceu. Volte para o caminho da fé. Nós precisamos, irmãos, resolver isto. Em 2014, buscar em Deus encorajamento para buscar os desviados. E, finalmente, em segundo lugar, uma outra aplicação aqui. Nós precisamos resolver, para o ano de 2014, tomar esta decisão. Devemos tomar esta decisão. Há um encorajamento aqui maravilhoso para que ganhemos almas. Almas para Cristo. Ganhar almas para Cristo envolve também a tarefa cristã de, se alguém dentre nós se desviar da verdade, buscarmos esta pessoa e convertermos esta pessoa, convertermos a Cristo, levarmos o Evangelho até ela, buscarmos no Senhor que ela volte a trilhar o caminho da fé. São duas aplicações aqui extremamente práticas e desafiadoras para nós. Buscar o pecador perdido, como Cristo, deixando todas as ovelhas errantes, foi à procura da ovelha perdida. Ganhar almas. Quando fazemos isto, nós estamos então fazendo ou executando o que o Senhor nos confiou. Somos instrumentos de Deus. Somos agência missionária de Deus. Somos chamados a pregar o Evangelho. E este Evangelho não pode ser pregado apenas aqui. Nós somos instruídos aqui para sairmos pelo mundo à procura das ovelhas perdidas da casa do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, infinito em misericórdia e graça, nós agradecemos pelo tempo que nos tens dado, concedido para estudarmos livros da Bíblia, livros inteiros. Chegamos ao término de mais uma carta. Quantas lições aprendidas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a tomarmos nota de todas elas, de relembrarmos o que vimos, meditarmos no que aprendemos e guardarmos em nosso coração toda a palavra, para que os desafios da palavra se tornem uma experiência viva em nossa caminhada cristã. Que o que ouvimos hoje, ó Senhor, nos encoraje a buscar os desviados e a ganhar almas para Cristo. Que o que ouvimos hoje nos faça lembrar, ou nos traga à memória,
que desviados da verdade, um dia o Senhor nos converteu pela palavra da verdade, gerando em nosso coração a vida. Mas é fato, Senhor, que muitos que têm caminhado conosco já não estão mais aqui, se desviaram. Como solos rochosos, os seus corações receberam com alegria a palavra, mas chegando às provações, chegando às perseguições, se escandalizaram, abandonaram a fé, mudaram o seu caminho, caminhavam para a vida, agora caminham para a morte. Ó Senhor, faz-nos lembrar que se alguém converter um pecador, se converter este homem ou mulher, este jovem, este menino ou menina, se converter este pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma e cobrirá a multidão de pecados. Ajuda-nos, ó Senhor, a não esquecermos que para o ano vindouro, 2014, nós teremos estes desafios. E dá-nos a graça de fugirmos do politicamente correto para a atitude cristã, amorosa e piedosa de falar a verdade em amor, com vistas à salvação da alma perdida. Oramos assim agradecidos por tudo, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus queridos.